Olá, crianças! Hoje vamos começar nossa aula, de um modo diferente, onde vocês vão estar vendo a Pro. Então, a Pro quer dizer que está muito saudade de vocês e que vocês aproveitem essa nova fase das nossas aulas online. Hoje, 16 de abril de 2020, nossa aula de História, falando sobre as linguagens na história. Então, peço a vocês agora que todos abram os seus livros, no módulo 2, História, na página 7. Vamos lá? Todos com seus livros abertos, acompanhem a leitura. As pessoas se expressam e se comunicam por meio de diferentes linguagens, que pode ser a escrita, a música, a dança, pintura, fotografia, entre outras, Os registros das conversas, formas de expressão humana, contribuem para o estudo de determinada época passada. Então, todos esses registros são formas de a gente conhecer o que aconteceu no passado, a época passada. Nós só sabemos hoje porque houve alguém que registrou, seja por música, seja por foto, pela escrita. E nós vamos conhecer agora as primeiras formas de expressão. Então, as primeiras formas de expressão, de comunicação e registros das informações, de modo geral, passaram por transformações no decorrer do tempo. Provavelmente, os primeiros grupos humanos se comunicavam por meio de gestos. E mais tarde desenvolveram a fala, Até mesmo em desenhos, em alguns filmes, a gente consegue perceber que o homem das cavernas, ele não falava. Ainda não tinha desenvolvido a fala, eram gestos. As pinturas rupestres também são consideradas uma das linguagens mais antigas que existem. Mas o que é pintura rupestre? Aquelas pinturas que eram feitas com carvão, com algum tipo de tinta que eles tiravam de plantas, de outras pedras, que eles faziam em paredes nas cavernas, para registrar tudo o que acontecia. Começaram a ser produzidas há cerca de 70 mil anos atrás. E as mais antigas estão na África e na Europa. Contudo, há pinturas rupestres em outros locais do mundo, inclusive aqui no Brasil, que nós vamos ver agora. Observe aí no livro de vocês essa imagem, a imagem de um bovino, seja uma vaca, um boi, A gente não sabe ao certo, e você pode ver uma outra aqui que parece um porco, algo assim. Nessa imagem observamos a representação de animais com os quais os seres humanos conviveram há milhares de anos, em uma região da Europa. Cenas de caça, de rituais e do cotidiano, quer dizer, do dia a dia, e a representação de pessoas também são muito comuns nas pinturas rupestres. Então, essa pintura aqui que vocês estão vendo está representando um animal na caverna da região de Lascaux, na França. Aqui abaixo, você já vê um animal, Em grutas da região de Morro do Chapéu, aqui na Bahia, no estado da Bahia, é possível encontrar pinturas rupestres que representam elementos do cotidiano, do dia a dia, como as lanças, cocares, redes, e ainda animais e cenas de caça. Nessa imagem aqui, pessoas que conviveram há milhares de anos na região representaram uma ema, que é considerada a maior ave brasileira e que fazia parte da fauna da região. Então, essa pintura aqui está aqui na Bahia, na Chapada Diamantina. Então, vocês podem observar, está muito próximo de nós. Se vocês tiverem a oportunidade de viajar para a Chapada Diamantina, com certeza vocês vão ter a oportunidade de estarem observando isso. Pronto, aqui a Pro trouxe para vocês duas imagens reais da Chapada Diamantina. Vocês podem ver aqui, onde eles pintaram animais, E aqui vocês podem ver homens, observando as pinturas também. Então, essas duas imagens aqui são aqui na Bahia, na Chapada Diamantina. Então, vale a pena, se tiver oportunidade, você ir para conhecer. Virem a página
E vamos para a história da escrita. Como foi explicado, né? A escrita ela veio depois. Primeiro as pessoas se comunicavam através de gestos, depois desenvolveu a fala e depois veio a escrita. A escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo, né? Por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Até então, o compartilhamento das informações era feito oralmente. O que é oralmente? Apenas pela fala. Ou seja, pela fala, o que funcionava bem em pequenos grupos ou por meio de desenhos, como as pinturas rupestres. Então, em pequenos grupos. Mas ninguém conseguia guardar tanta informação na mente. Não se podia dar essa responsabilidade à memória. Por quê? Se as informações, se a história fosse contada somente oralmente, eu não saberia o que aconteceu no passado. Porque a minha avó já faleceu, a minha bisavó também, a tataravó também. Então, as histórias que elas contaram não poderiam chegar a mim. Então, por quê? Primeiro, pelo esquecimento, né? Então, muita informação. Então, eles perceberam que quando o grupo foi crescendo, tinha uma necessidade de um outro registro, né? A memória já não funcionava muito bem. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar essas informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a elas. Então, se isso aqui foi registrado através de escrita, hoje nós sabemos. Se isso não tivesse acontecido, nós não saberíamos o que aconteceu no passado, pois alguém, né, não ia guardar tanta informação e viver tanto tempo para contar tudo a nós. Um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos sumérios. Lembra que no módulo 1 nós trabalhamos com esses povos, que foram os primeiros povos da Mesopotâmia, os sumérios. Observem a ilustração aí no livrinho de vocês, que apresenta a escrita criada por esse povo, né? Aqui, ó, está aqui em cima, numa maior escala, né? E estão eles aqui em um tipo de biblioteca. Os sumérios criaram a escrita cuneiforme, palavra estranha, né? Mas vamos descobrir agora o que é ela. Ela é chamada assim porque o registro era feito com um objeto em forma de cunha, como os talos de junco. Até então, acredito que vocês não sabem o que é uma cunha e não sabem também que planta é essa, o junco, mas vocês vão descobrir logo logo. Os símbolos eram marcados em placas de argila, quer dizer, de barro. Como nossas folhas de livro e caderno, eles faziam as plaquinhas de barro para poder estar escrevendo em cima. Em algumas cidades da Mesopotâmia, bibliotecas foram formadas para guardar os escritos. Muitas placas resistiram ao tempo e são importantes fontes históricas para o estudo desses povos. Na época, a escrita também foi desenvolvida no Egito e na China. Observando aqui no livro de vocês, o junco é uma planta que cresce em lugares úmidos, cujas folhas, quando trançadas, são usadas para fazer cesto e outros objetos que vocês vão ver agora e ficar abismados. Vamos ver o alfabeto, ó, sumério. Olha só quanta informação. Uma enorme contribuição cultural dos sumérios foi a criação do sistema de escrita cuneiforme, por volta de 4.000 a.C. Nesse sistema, os sinais representavam ideias e objetos. Usavam placas de argila, barro, né? Onde cunhavam, então marcavam com cunha esta escrita. Muito do que nós sabemos atualmente sobre o período da história devemos a essas placas de barro, né? Com registros do cotidiano deles, quer dizer, do dia a dia, tudo o que acontecia, da economia, né? Por exemplo, a cobrança de impostos, o nascimento de animais, que vocês vão ver mais à frente, né? Os administrativos deles, né? Política, tudo desse período era escrito com o alfabeto sumério. Pronto. Quando se fala na escrita cuneiforme, é um pouco estranho, né? Que eram plaquinhas de argila ou barro que se escrevia com uma cunha. Olha aqui o que é uma cunha.
né? Então, eles ficavam batendo e escrevendo, né, esses sinais, né, bem delicadamente. E essa cunha, como foi explicado no livro de vocês, eram como talos de junco. Junco é essa planta que vocês viram aí na página, que nasce em lugares úmidos. E dessa planta se faziam cestas e outras coisas. E você pode ver aqui um barco feito de junco. Não afunda, gente, por incrível que pareça, né? Então, além de cestas, de tapetes, de esteiras, fazia-se também um barco. E esse barco, com certeza, ele navegou. A transformação na escrita. Desde que a escrita foi criada, ela passou por muitas transformações. Vamos conhecer algumas. Do pictograma ao cuneiforme. Olha a matemática entrando em história. Trabalhamos pictogramas. Alguém lembra? Que são aqueles gráficos que são representados através de desenhos. Os primeiros sistemas de escritas foram criados com base em pictogramas, que são desenhos de elementos ou seres. Eu expliquei na aula de matemática da semana retrasada, que se eu quero representar no gráfico alimentação, eu vou usar um hambúrguer. Se eu quero representar um esporte, eu posso usar uma bicicleta, eu posso usar uma bola. Isso é pictograma. Na escrita suméria, esses pictogramas foram progressivamente transformados em sinais cuneiformes. Veja o exemplo. Então, foram mudando, né? Aqui era só uma imagem, ela foi aumentando, foi se tornando outra, e aqui já tinham várias imagens, que é justamente a escrita cuneiforme. Essas mudanças ocorreram na forma de representar rei na escrita suméria. A escrita egípcia, ó. Uma curiosidade, na escrita egípcia não existiam as vogais. Então, se alguém aí conseguir escrever o seu nome na escrita egípcia, eu vou pedir que escreva bem grande e mande uma foto para a prova. Não existia vogal. Será que você consegue? Vamos lá. A escrita egípcia mais conhecida era composta de hieróglifos. Complicado, né? Isto é, figuras que representavam um objeto ou um som. Em princípio, os egípcios gravavam essas figuras em pedra, né? Até então o papel ainda não tinha sido inventado, então eram nas pedras. Mais tarde, inventaram o papiro, né? Que nós vamos ver nesse instante. Um suporte feito de uma planta com o mesmo nome, o qual passaram a fazer os registros, então eles podiam enrolar. Não era, na verdade, um papel, era um tipo de tecido, né? A escrita hieroglífica foi simplificada e assim surgiram outras formas. Palavrinhas difíceis, né? A hierática e a demótica. Esses registros eram feitos unicamente por escribas. No módulo 1, vocês lembram quem eram os escribas? No Antigo Egito, que ficavam na sala do faraó, escrevendo tudo que era conversado naquela sala. Cobrança de impostos, problemas que aconteciam, o escriba estava ali para registrar tudo, sentadinhos. Vocês lembram? Estudamos isso quando falamos do Antigo Egito. Uma função de muito prestígio social no Antigo Egito, pois a maioria da população não sabia ler e nem escrever. Conheço alguns hieróglifos. Que nome difícil, gente. Então, o B, o D, olha o F como era, o G, vocês podem estar observando no livro de vocês e tentem fazer o nominho de vocês. Quero ver se alguém consegue. Pesquisadores conseguiram relacionar essas letrinhas egípcias às letras do nosso alfabeto, né? E aí essa escrita foi se desenvolvendo, né? O nosso alfabeto aqui. O alfabeto que nós usamos hoje passou por várias transformações, até chegar à forma atual. Aproximadamente 3.200 anos, um povo conhecido como fenícios desenvolveu um alfabeto em que cada letra corresponde a um som. Os fenícios eram grandes comerciantes e navegadores e precisavam de uma escrita que facilitasse o registro de suas atividades. Então, vendiam muito, andavam muito, viajavam muito, então precisava de algo mais prático. Imagine eles com aquelas pedras
escrevendo a cada viagem dentro dos barcos deles, com certeza ia pesar tanto que não ia poder nem levar mercadoria, né, gente? Porque aquelas pedras todas iam pesando, pesando, a cada ponto que eles passavam, a cada venda que eles faziam, tá ali com a cunha, ia ser complicado. O alfabeto fenício era formado apenas por consoantes, que nós podemos ver aqui. As vogais, elas foram incluídas pelos gregos e pelos romanos. Nosso alfabeto, usado para escrever a língua portuguesa e outras, é uma adaptação do latino. Observe algumas letras. Então, o fenício está aqui, que foi adaptado para o grego, e hoje é o alfabeto latino atual, que é o nosso. Algumas letras do alfabeto fenício, do grego clássico e do atual alfabeto latino, que é o nosso. Pronto. Aqui a gente fala, quando se falou que a leitura, a escrita começou com pictograma, está aqui um pictograma. Para o que quer representar? Com certeza eles quiseram representar quantas pessoas moravam nessa caverna, né, com mãos, né? Eles queriam representar alguma coisa. Então, olha a escrita. Depois se passou para a escrita, né, da cuneiforme, né, com as cunhas. Então, daqui se passou para cá. Mas essa escrita aqui, vocês vão ver no início que não deu muito certo, porque tinha muita informação. Vejam bem aqui, né? Vocês podem ver a escrita que nós vimos, que está na página de vocês, a egípcia. Aí depois veio o papiro, que era uma forma de tecido. Na verdade não era um papel. Vocês podem ver aqui a planta. Essa é a planta papiro, que se transformava em um tipo de tecido onde era escrito com tinta. Então, na verdade, não era um papel, era um tipo de tecido entrelaçado para que fosse escrito. Aqui vocês podem ver o alfabeto fenício, que foi mudado para o grego clássico, onde entrou as vogais, o grego atual e hoje o nosso alfabeto latino. Você estudou que os primeiros sistemas de escritas eram formados por pictogramas e que depois se transformaram em outras representações, como símbolos e letras. Mas o que são pictogramas? São imagens simplificadas do que se pretende representar, isso vocês já sabem. São desenhos que comunicam algo. Por isso, os pictogramas são utilizados atualmente em diversas situações. Observe aqui ao lado. Se você chegar em algum lugar e você encontrar esse pictograma, você vai entender o que está escrito? Com certeza, né? Masculino e feminino, né? Nenhum menino que chegar em um banheiro, em qualquer departamento, em qualquer situação, se vê isso aqui, não vai entrar, não, um banheiro de menina. Assim como uma menina se encontrar aqui, ela vai entender, não, isso é masculino, né? Se você for passando pela rua e encontrar isso aqui, você vai saber identificar? Sim, vai dizer que tem ciclistas, né? Então, motoristas, motociclistas têm que ter cuidado, pois sabemos que tem ciclistas circulando naquela área. Aqui, se você ver essa placa, você vai saber identificar? Sim, isso significa que é uma vaga para cadeirante ou, né, tomar cuidado porque tem rampas ali perto. Então, nós conseguimos entender. Então, se vocês não sabiam que isso aqui é um pictograma, estão sabendo agora, certo? Então, você já viu algum deles? Com certeza. Trouxe aqui vários pictogramas, do mais antigo, que nós vimos na página passada, aos mais atuais. Aqui, quando eles quiseram representar alguma coisa, seja a quantidade de pessoas nessa caverna, a quantidade de pessoas nessa reunião que eles fizeram, não sabemos ao certo. Trouxe o pictograma matemático. Eu quis representar o número de sapatos dos alunos do 7º ano F. Então, números de sapato. Só havia um que calçava 42, grande pé, né? 2 que calçavam 41, 2 que calçavam 40. A maioria calçava 39. Então, 3, 38, 2 alunos 37 e apenas um 36. Então, eu quis falar sobre sapatos. Peguei imagens de sapatos e coloquei. Aqui vocês podem ver outro tipo de pictograma. Não fume, proibido fumar, né? Alguém que tem uma deficiência física, cadeirante, masculino e feminino, feminino, masculino, extintor para líquidos inflamáveis,
Sorria, você está sendo filmado. Lembram que o ano passado na escola, em cada porta tinha silêncio, estamos em aula? Uma espécie de pictograma. Aqui, saída para a esquerda, saída para a direita. Aqui temos pictograma que está muito presente no nosso cotidiano, coronavírus. Então, quando você pode ler, você observa as formas de contágio. Você observa que ele está doente. Se você vê essas 5 imagens aqui, não precisa nem a leitura, vocês vão saber. Lenço descartável, evitar o contato, lavar as mãos, álcool em gel e animais selvagens. Então, isso são pictogramas, certo? E assim chegou ao fim a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido proveitoso, né? Um grande abraço da Pro, né? Que o Senhor continue nos abençoando, né? E agora nós iremos para a atividade. Ninguém sai do seu lugarzinho para estarmos respondendo a nossa atividade.